Olá, amantes da pré-história! Se você ficar sentado em uma poltrona dentro de um museu durante séculos, verá que, desde a descoberta dos dinossauros, eles foram representados de diversas maneiras e até mesmo de outras formas mais esquisitas. No entanto, após olhar todos estes retratos bizarros, se imagine em uma floresta fria há 125 milhões de anos atrás. Olhando em volta, você se depara com um dinossauro diferente. Ao observar melhor, você percebe que esse bichinho é um iguanodonte jovem e baixo. E melhor ainda, ele não só tem a pele repleta de escamas, mas sim também de espinhos semelhantes aos de um ouriço. Pois é, o problema é que agora você deve correr, porque não há apenas este animalzinho peculiar nesta floresta, mas sim um dos maiores predadores do Cretáceo inferior chinês, o Yutyrannus. Mas não se desespere, antes que este feroz tiranossauro te devore, avançaremos no tempo para a atualidade. Neste momento, podemos ver que a floresta gelada hoje em dia fica em um dos mais importantes sítios fossilíferos do mundo, a formação Itian. E aquele pequeno animalzinho já virou um fóssil há tanto tempo que o solo já o apertou a ponto de retorcer seus ossos tão bem preservados. Os especialistas o chamaram de Haolong Dongyi, em homenagem ao pioneiro de pesquisas sobre dinossauros na China, Dong Jiming. E ao se aproximarem e observarem mais de perto o esqueleto, notaram que havia impressões na rocha, percorrendo um caminho ao longo do pescoço, bem como no tórax e costas. À primeira vista, parecem simples riscos, quase sendo classificados como o estágio inicial das protopenas, coisa comumente encontrada em Psittacosaurus e Yutyrannus, entre outros dinossauros. No entanto, os espinhos são uma estrutura oca, e estudos recentes sugerem que a hipótese do estágio inicial evolutivo das penas não as apresenta como uma estrutura oca. Então, para se ter uma certeza, os pesquisadores decidiram realizar uma técnica especializada, a fluorescência estimulada por laser, conseguindo assim ver detalhes que ficaram ocultos a olho nu, com a intenção de ver se aquelas marcas eram de fato protopenas. E se também haviam tecidos moles, como escamas, pele e músculos. A equipe acabou por descobrir que aqueles simples riscos eram, na verdade, algo muito mais surpreendente. Impressões de não só um, mas dois tipos de espinhos que acompanharam o animal por toda a sua breve vida. Aliás, se relembrarmos o Yutyrannus na floresta, perceberemos que ele também não era um simples lagartão, mas sim que tinha penas filamentosas e estas serviam de proteção contra a temperatura fria do nordeste de Liaoning. Logo, não é estranho que os espinhos em Haolong servissem para uma função semelhante, como regulamentar a temperatura corporal. Mesmo assim, os espinhos observados no espécime são distribuídos de forma diferente das penas de Yutyrannus e são sempre encontrados dispersos em meio a pequenas escamas. Portanto, é difícil ter certeza se eles realmente formavam uma barreira densa eficaz contra o frio. Inclusive, a maioria destes espinhos eram minúsculos e de verdade, minúsculos mesmo, com o tamanho de uma formiga, apresentando seus humildes 2 a 3 milímetros de comprimento e um máximo de 0,1 milímetros de largura. Eles são paralelos entre si. Até mesmo o Psittacosaurus tinha espinhos maiores. Mas relaxe, não se decepcione. O maior espinho tem 44 milímetros de comprimento. O fato é que eles diminuem de tamanho dependendo de qual lugar do corpo estão. Mas para que servia isso afinal? Na verdade, é difícil saber se eles serviam para camuflagem ou exibição visual, já que não foi possível observar melanossomos em seu interior. Eles podem ter servido também para a absorção de água ou para captar estímulos táteis e vibrações. Porém, eles podem ter sido usados para algo ainda mais interessante e plausível, como amedrontar predadores. Quem não iria querer botar medo em um tiranossauro? Isso nunca aconteceria! Afinal, do que alguém como o Yutyrannus teria medo, além da extinção? Mas ainda restavam os predadores menores, que eram diversificados e abundantes na formação Itian, como talvez os Sinosauropteryx, quem sabe? Esses sim, talvez fossem amedrontados pelos espinhos de Haolong. E sabe, pessoal, algo muito curioso é que em ecossistemas cheios de pequenos predadores, as presas tendiam a ter espinhos, ou até mesmo osteodermas e demais protuberâncias, que tornavam um tanto difícil um predador engoli-los sem se engasgar. Então, provavelmente os espinhos deste iguanodontiano partem deste mesmo princípio.
Além disso, Haolong estava muito bem equipado. Seus espinhos cobrem todas as partes tipicamente vulneráveis do corpo até a cauda. Só que, mesmo com toda esta armadura, isso não quer dizer que ele era feito de titânio e impenetrável, mas sim que era mais difícil de matar e engolir. No entanto, como o crescimento para a vida adulta muda tanta coisa, talvez os adultos da espécie de Haolong não tivessem toda essa armadura ou então tinha algo muito mais espetacular. Um mistério que esperamos ser resolvido em breve. A parte mais importante sobre estes espinhos é que, mesmo após um asteroide se chocar com a Terra, extinguir os dinossauros, e se passarem milhões e milhões de anos, ainda assim os tecidos por dentro dos espinhos conseguiram ficar preservados quase do jeito que eram quando este animal caminhava pelo nordeste da China. Olha que loucura! É como se estivéssemos vendo por uma lente que nos oferece um bom ângulo do passado, mesmo estando um pouco borrada pela alteração química e fossilização. Deste modo, partes microscópicas complexas por dentro dos espinhos puderam ser exploradas pelos pesquisadores. E isso nos aproxima muito mais perto de como eram os dinossauros, ou pelo menos os juvenis desta espécie, do que analisar apenas esqueletos fossilizados. E isso não acontece todo dia, nem em toda a década. É uma vitória para o clado dos iguanodontianos que, ao contrário dos seus parentes hadrossaurídeos, não tem quase nada que esteja tão bem preservado. Fora os espinhos, há também dois tipos diferentes de escamas. Veja, se dermos um passeio pelas famosas múmias de hadrossaurídeos, é possível ver que elas têm um padrão específico de tegumentos, e claro, nós sabemos que é possível ver isso devido à ótima preservação. Mas quando queremos dar uma olhada em um fóssil de um dinossauro iguanodontiano que esteja igualmente tão bem preservado, acabamos por ser barrados. Afinal, ainda não foi descoberto um espécime deste clado que estivesse em tão boas condições. E são conhecidas manchas isoladas das impressões de escamas apenas em Tenontossauros, Iguanodon e Mantelissauros. Porém, se pararmos finalmente em frente ao fóssil de Haolong sob a fluorescência estimulada por laser, podemos ver a mesma coisa inédita que os pesquisadores, uma estrutura de tegumentos completamente inédita jamais vista em outros dinossauros não avianos. Uma parte das escamas presente no tegumento são escutadas e se estendem da base da cauda até sua ponta, diminuindo gradualmente, mas formando uma parte blindada, pois elas costumam ser espessas e sobrepostas. Elas se assemelham muito ao padrão encontrado na cauda deste pequenino aqui, o Culindadromeus, exceto por algumas diferenças como os elementos adjacentes serem interligados por pinos, o que não existem em Haolong. Aliás, estes tipos de escamas que são sobrepostas também são encontradas em lagartos e serpentes atuais, e servem como uma barreira ideal para delimitar a perda de água por evapotranspiração, protegendo o animal contra um ambiente de clima hostil. Finalmente, graças a esta descoberta, Haolong nos permite olhar muito além da imagem típica que temos em mente quando pensamos em dinossauros. Eles nunca foram apenas simples lagartos gigantes ou emplumados. Pelo contrário, talvez escondam algo muito mais impressionante ou estranho por trás, ainda mais do que nossa imaginação poderia nos contar. Quem sabe? Agradecemos a você por ter nos acompanhado até aqui e descoberto que nem sempre os dinossauros são o que parecem. E embora estejam extintos há 66 milhões de anos, nós apenas conhecemos a ponta do iceberg. Continue a se aventurar conosco pelos vestígios de um mundo que um dia já foi a magnífica pré-história.